Querido Deus Pai Celestial, o teu amor nos constrange. O teu amor nos constrange, como disse Paulo, e é verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai Celestial, que amor é esse, Senhor? O Senhor quer que cada ser humano se converta, receba a tua luz, que tenha o novo nascimento, que receba o Senhor, para que possa desfrutar da tua bênção, dos teus cuidados, da imensidão desse amor. E não só uma, mas a família inteira. Como o Senhor diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Senhor, vem. Que o teu Espírito Santo encontre o nosso coração preparado para o Senhor, receptivo. Que possamos alegrar o teu coração. Viver em comunhão com o teu Espírito Santo. E assim o Senhor possa agir. Fale conosco. É o nosso pedido. E desde já agradecemos. Amém? Então hoje, irmãos, nós vamos assim a uma compreensão sobre Deus enviar os seus anjos. Porque no Salmo 91 ele diz exatamente isso. Vai comigo lá. No Salmo 91, no versículo 11, diz assim, é o 11 e o 12. Porque aos seus anjos, então diga os anjos do Senhor, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Aqui você entra, aqui nós entramos. Na segunda pessoa aqui, a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Olha aí a proteção. Coisa tremenda, né, gente? Que coisa linda. Aí o versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Essa pedra aqui, esse tropeço, significa os percalços da vida, ou até mesmo, vamos dizer, alguma cilada para arrebentar e acabar. Então, você vê aqui a proteção, tá? Primeiro, o versículo 11. Porque aos seus anjos são do Senhor, dará ordem a teu respeito. Então, esse salmo está dirigido a cada um de nós. Agora, nós estamos no contexto para receber essa atenção. Onde está o contexto? No versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Primeira coisa do versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou. Deus é preciosíssimo para você. Jesus é preciosíssimo para você. Se você tiver que mentir para levar vantagem, sabendo que o diabo é o pai da mentira, que Jesus é a verdade, para levar uma vantagem você mente, então você não está no contexto do versículo 14. Não tem temor a Deus? Perca a batalha com a verdade. Ganhe a guerra, porque Jesus toma a frente. Às vezes o que parece perdido, irmãos, era apenas um teste. Era apenas uma prova. E o que tem de cristão que escorrega e cai não é brincadeira. Então vamos atenção. Se Jesus é o teu maior valor, se Ele é o nosso maior valor, nós somos cumpridores da palavra, naquilo que já temos entendido. Esse é que vai, ou essa, é que recebe essa atenção. Deus põe os seus os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então vamos agora entender esse poder, essa força extraordinária que são os anjos de Deus, que vêm enviados por Deus para nos ajudar, nos socorrer, nos guardar, nos proteger, impedir uma desgraça. Eu sempre digo, se esforce para entender o mundo espiritual pela palavra, para que você possa desfrutar
da comunhão do Espírito Santo e das bênçãos de Deus. Então, vamos iniciar agora, Hebreus 1:14. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Versículo 14. Vai comigo? Em nome de Jesus. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? É um versículo muito explicativo, tá, irmãos? Tem muitas partes. Bom, primeiro, são espíritos. Ora, espíritos não têm corpos. O espírito não tem corpo, então não podemos ver com os olhos físicos. Deus permitiu e até fez com que algumas pessoas que viveram aqui na terra vissem anjos, mas conforme a vontade dele. Daqui a pouco nós vamos ver essa parte. Agora, atenção. Deus exige que o seu povo, que nós, que somos de Jesus, vivamos da fé. Então você marca aqui e vai no capítulo 10. Aqui mesmo, Carta aos Hebreus, né? Hoje é a escola bíblica. E hoje fazendo um estudo sobre anjos de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Uma palavra que eu trouxe aqui na abertura do culto de domingo. Versículo 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que é viver da fé? É viver do invisível. A fé é uma certeza de coisas que se espera. Espera de quem? De Deus. Da palavra, que ela se cumpra. Exatamente isso. Então, viver da fé não é viver do que os olhos físicos veem. Literalmente viver do invisível. Eu não vejo Deus, mas eu não creio nele. Por isso estamos aqui, você crê. Eu não vi Jesus pendurado na cruz, você viu? Mas está na palavra, não está? Então eu creio, você crê. Então, por isso você está aqui. Isso é viver da fé. Eu vivo do que está escrito, eu vivo do que a palavra de Deus diz. Então, nós não temos que ficar, quero ver anjos. Olha, gente, o diabo gosta de fazer graça. E o diabo é mentiroso, pai da mentira. E gosta de... Jesus disse que, através de Paulo, que o diabo, se ele pudesse, ele enganaria até os escolhidos de Deus. Então, vamos vigiar isso aí, tá bom? Voltando então ao capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Bom, então, eles são espíritos ministradores, eles são enviados por Deus, pela palavra, por Jesus, para ministrar. Olha bem, o ministro tem que trabalhar a favor da população, para o bem, para os cuidados, dentro do seu, né, do seu trabalho, da sua gestão. Olha bem, do seu ministério. Não são, porventura, todos eles espíritos. Então, eu não vejo anjos. Eles são espíritos. Espíritos não têm corpo. São ministradores. Eles vão ministrar, mas a favor. Eles vão servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, já tem aqui a especificação de a quem eles são enviados. Quem tem o nome no livro da vida. Quem já aceitou Jesus. Que é isso? Irmãos, os anjos trabalham a serviço da igreja, a igreja de Cristo. Você é a igreja. Seu nome está escrito no céu, não está? Você não aceitou Jesus? Então, agora, irmãos, vamos lá.
Tudo vai depender do entendimento da palavra e da forma como nós nos conduzimos. Então vamos aqui ao primeiro exemplo, que é do Novo Testamento. Os apóstolos de Jesus não viveram vendo anjos e andaram ao lado de Jesus. Observe bem. Depois da ascensão de Jesus ao céu, Jesus foi assunto ao céu, voltou para o céu, depois do sacrifício, depois da ressurreição, depois de ter ficado ainda naquele período na terra, completando ensinamentos, ele foi assunto ao céu. Enviou o Espírito Santo, certo? Sim ou não? Mas mesmo com a ajuda do Espírito Santo, cumpriu os que Jesus havia dito. Houve uma perseguição como há até hoje, irmãos. Satanás, ele odeia, ele tem pavor de Jesus. Ele tem horror à igreja de Cristo. Satanás, ele faz de tudo para acabar com as igrejas que pregam a palavra de Deus, que expulsam demônios, que curam os enfermos. Ele tem horror. Então há uma guerra, Satanás com seus demônios contra Jesus, que está na igreja, no seu povo. Por isso, então, o Senhor Deus dá esse suporte todo, que é para o cristão não só suportar, mas vencer. Então, observa. Então, os anjos são enviados, eles não vêm por conta própria, não. Sempre a favor, para servir. Mas daqueles que hão de herdar, pronto, dos salvos da igreja, não é qualquer um. Ah, pastor, mas eu creio que Deus guarda os membros da minha família. Sim, pela tua fé, pelo teu entendimento. Você tem que estar no ponto central disso. Eu disse, você é a igreja de Cristo, certo? Então vamos. Então, depois da ascensão de Jesus, houve uma perseguição implacável aos cristãos, principalmente aos discípulos, os que faziam a obra de Deus. E aí, chegou a vez do Pedro. O apóstolo, Jesus já tinha voltado para o céu, o apóstolo Pedro foi preso, só que agora, já tinha sido preso outras vezes, só que agora o Herodes já tinha decidido, já tinha baixado o decreto para matar o Pedro. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, vou direto à parte, ao texto. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Herodes lançou mão sobre o povo da igreja, certo? Para quê? Maltratar. Está vendo? Vocês estão vendo? E matou a espada Tiago, irmão de João. Caramba, ele matou o Tiago, aquele discípulo que andava colado com Jesus, era Pedro, Tiago e João. Sim, sim. Herodes mandou matar o menino, mandou matar o Tiago. E matou. Versículo 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos Asmos. Estava bem próximo à Páscoa. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 4 quaternos, 16 soldados de elite, 16 soldados da guarda pretoriana do império, os mais bem preparados. 16. O Pedro que pregava o evangelho. Vocês estão vendo o diabo, o desespero de Satanás usando Herodes? O diabo usa pessoas sim, irmãos, contra as igrejas. Toda pessoa, olha só, vou fazer alusão aqui às palavras de Paulo.
na segunda epístola de Paulo a Timóteo, o Espírito Santo, usando Paulo, diz assim: e todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Eu vou te mostrar, vou marcar aqui, vou rapidinho lá. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Vou mostrar para vocês. Que alguém pode estar iniciando essa caminhada e vai dizer assim: onde que isso está escrito? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, está escrito assim, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente, purinho, querem viver, né, exato, em Cristo Jesus, padecerão. Quem quer andar na palavra mesmo, como a gente usa o populesco, né, pianinho, bonitinho. Não é aquela pessoa que diz: eu sou crente, mas quando alguma coisa favorece, passa por cima da palavra, né, até mentindo, fazendo falcatrua, o caso de corrupção ativa ou passiva, né, e tantas outras coisas. Para levar vantagem, tem gente, meu irmão, que se vende por bagatela. Quer seja uma bagatela, quer seja um montão, quer seja o mundo inteiro. E também todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Foi o caso dos apóstolos, irmãos. Foi o caso dos apóstolos. Eles eram discípulos de Jesus, aprenderam de Jesus. Então agora eles vão pregar a palavra, viver a palavra, anunciar o evangelho e mostrar a diferença entre a pessoa que é de Jesus e a que não é, para ganhar as pessoas para Jesus. Aí o apóstolo Pedro está pregando e ganhando almas, o diabo está desesperado. Ele está perdendo pessoas que se dobravam diante de culturas. O diabo está perdendo pessoas que conversavam com espíritos malignos, perversos, enganavam, dizendo que eram parentes mortos. O Pedro está ganhando almas que não é brincadeira. E o diabo está assim: se esse camarada continuar solto, camarada é por minha conta. Nós vamos perder muita gente. Porque o diabo, com os seus demônios, mantém as pessoas em prisões espirituais. Sempre para sofrimentos, ou para as loucuras, mas sempre com mentiras, com enganos. E o Pedro estava rasgando o verbo para dizer: o diabo é o causador de todo sofrimento. Vocês podem aceitar Jesus e ser autoridade sobre ele. E aí então Herodes mandou prender o Pedro, e o Herodes mandou que ele ficasse em segurança máxima. Irmãos, era uma prisão de segurança máxima. 16 soldados de elite, 16 guardas. Olha bem, do império, guardando Pedro. Aí vem aqui, versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Agora vem: mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Por que contínua, irmãos? O decreto já tinha saído. O decreto do inferno. Às vezes o diabo marca uma pessoa para matar e não tem ninguém que interceda, para Deus enviar um anjo e tirar a pessoa daquela selada. E tem pessoas que intercedem, mas não têm entendimento. E aí, a igreja fazia contínua oração. Ou seja, o nome do Pedro entrava no céu 24 horas. Era um grupo orando, era a igreja orando, eram amigos orando, eram discípulos orando, era gente alcançada por Pedro orando. Não, Senhor, não deixa não, Senhor, o Senhor tem todo o poder. Não, Senhor, Ele é teu servo. Não, Senhor, e tal. Vai escutando. 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado, olha só, com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha só, gente, os presos eram postos na prisão. Nesse caso, então, tiravam as roupas deles, caso fugissem. Olha só, no caso de preso de alta periculosidade, amarravam, olha só, e naquela mesma noite que estavam para fazer, quer dizer, no dia seguinte, Pedro está dormindo entre 2 soldados,
E eles têm como que, não eram algemas, essas algemas, eram bracelete de ferro nos pulsos de Pedro e do soldado, um de cada lado, e nos tornozelos. Tinha como sair? Impossível. De modo humano, fosse lá do que fosse, impossível. Só pelo sobrenatural, só por um milagre. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Um anjo, irmãos. Assim que o anjo entrou na prisão, a luz já iluminou tudo. Acabou as trevas, o poder das trevas já caiu ali, já acabou. Trevas representa a presença de demônios. Estava cheio de demônio ali, para dizer: acabou tua face, ó Pedro, tu tá saqueando, ganhando almas, tá tirando, tá tirando da gente, tá tirando. Estou só imaginando, que é isso aí. Um anjo entrou, a luz brilhou, e o anjo falou. O anjo, olha bem, e tocando a Pedro no lado, ele não foi para outros presos, não, ele foi direto para o Pedro. E tocando Pedro no lado, o despertou. O anjo acordou Pedro. Levanta-te depressa, caiu das mãos as cadeias. Aqui não está dizendo que o anjo foi com uma chave para abrir. Está dizendo que quando o anjo falou, levanta, vamos embora, as cadeias já caíram. O anjo chegou, irmãos, as prisões já se abriram. Vai comigo. 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ou seja, veste-te, e ata as tuas sandálias. Interessante, né? Ele estava sem roupa, não disse? Olha o anjo. Você não vai sair de qualquer jeito, não. Você é servo de Deus. Você é de Jesus. Você vai sair com dignidade. Você vai sair na tua honra. Então, o diabo bota as pessoas despidas. Toda nudez, irmãos, agrada o diabo. Mocinha que adora o corpo todo de fora. Né? O anjo mandou ele vestir. Você vai sair daqui com dignidade, com honra. Se veste. Está livre. Não tem prisões nas mãos, não tem algemas, não tem as cadeias. Aí está se vestindo. Calça, ata as tuas sandálias. Até isso. Vamos embora. Teu calçado. Lança as costas da tua capa. A capa, ela tinha significados. Tinha a capa dos monarcas, que era vermelha, cheia de brilho, cheia de pedras preciosas. Tinha a capa da pessoa honrada, digna. Tinha a capa do cego, do mendigo, do miserável, que era sórdida. Era aquela capa bem, sabe, aquela coisinha. Aqui era a capa da dignidade. Ele era discípulo de Jesus. Bota a tua capa. Faltou nada para ele sair com honra e dignidade, com um anjo. Lança as costas da tua capa e segue-me. Quem é que está indo na frente? Porque as portas estão fechadas. O anjo está indo na frente. O anjo está chegando e a porta está abrindo. Sem ninguém mexer na porta. E os guardas que estão nas portas não conseguem ver nada. Vai comigo. Versículo 9. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via. Pedro não estava acostumado em ver anjos. E agora Deus permitiu que ele visse. Por quê? Já de cara, a princípio, é dar tranquilidade a ele. Ou seja, um anjo desceu do céu para te livrar, Pedro. Então Deus permitiu, fez com que Pedro visse. Mas não era comum. A Bíblia não diz que os apóstolos viviam vendo anjos. Até o contrário. Quando Jesus foi preso, antes desse fato aqui, desse episódio aqui que nós estamos lendo, quando Jesus foi preso, o Pedro estava junto de Jesus na hora da prisão. Quando Jesus foi preso, Pedro tirou a espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Olha que encrenca o Pedro arrumou.
Você imagina arrancar a orelha do primeiro-ministro do trono religioso máximo. Pelo amor de Deus. Está nos evangelhos. Só que no evangelho de João explica que foi o Pedro. Jesus virou-se para o Pedro e disse: mete a tua espada na bainha. Quem com espada fere vai ser ferido. Diz a palavra que Jesus colocou a orelha no lugar. E quem conta isso é Lucas, que era médico. O Lucas entendeu Jesus fazendo um reimplante, reimplantando a orelha que o Pedro arrancou. Se ela chegou a cair no chão, a Bíblia não explica. Se ficou pendurada, a Bíblia... O que explica é que Jesus colocou no lugar. Jesus realizou o primeiro reimplante aqui na terra. Na cara do Pedro. Sabe o que Jesus falou? Ou pensas tu que eu não rogaria agora mesmo? Se eu rogasse a meu Pai, Ele não me enviaria mais de 12 legiões de anjos. Mas chegou a minha hora. Ou seja, eu vim cumprir o que o Pai mandou. Jesus só foi preso para cumprir a palavra. Ele disse abertamente: ou pensas tu, falando com Pedro, que eu não poderia rogar ao meu Pai? Agora mesmo, Ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos. Mais de 12. O pessoal fica fazendo a conta dos 72 mil anjos. Mais de 12 mil. Ou Deus não me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Cada legião 6 mil. Pobre do Pedro, não entendia nada, né? Pois é. Então Pedro, irmãos, ele não estava acostumado a ver anjos, não. Tanto que ele pensou que ele estava vendo uma visão espiritual, alguma coisa. Talvez ele pensou: estou no céu, estou vendo anjos. Aí, versículo, eu parei no... Lembra disso? No 9. Vamos repetir o 9. E saindo o seguia. E não sabia que era real que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via alguma visão. Da outra paradinha aqui. O anjo não foi enviado do céu? Não foi enviado por Deus para o Pedro? Mas ele não está trabalhando nas coisas materiais? Sim. Ele está libertando Pedro da prisão. Ele não está abrindo portas e portões que são físicos? Então, irmãos, os anjos trabalham na terra para favorecer fisicamente, sim. Quantos evangélicos vivem desempregados, choramingando, com portas trancadas, ferrolhos. Porque o espírito tal fechou 7 cadeados. Não conhece nada de Jesus. Para orar sério a Deus, por um pouquinho de tempo, insistir ali. E Deus mandar um anjo. Acabou. Não tem portas fechadas diante de um anjo. Não tem portas que se fechem diante daquele que é de Jesus de verdade. E aí, versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. O anjo cumpriu a missão. Ele disse: Pedro, agora você está em segurança total. Por quê? Porque agora é com Deus, cuidando dos trâmites lá, né, do Herodes. Quantos sabem? No capítulo 12, o Herodes morre, por causa do orgulho, quem sabe? Ele morre, comido de vermes, vivo. Por quê? Porque não reconheceu Deus. Disseram que ele falava como Deus, e ele ficou com a glória. Bom, eu sou como Deus. Caiu duro lá. Não estava morto ainda, os vermes já estavam comendo o corpo dele. Com Deus não se brinca, pessoal. Quando alguém zombar das coisas de Deus, você tenha compaixão. Quando mexer contigo, ministra a paz. E você não tem noção como essas pessoas acabam. Bom, muito bem. Vimos aqui o Novo Testamento. Pedro está livre? Depois, logo Herodes morre? Acabou o problema de Pedro. Pedro vai pregar, tá bom. Agora, irmãos, nós vamos ver Antigo Testamento. Por quê? Porque esse de quem nós vamos ouvir agora, irmãos, foi assim no coração do Pai, no coração. Eu não vou falar de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Eu vou falar de Jacó.
Vocês sabiam que Deus permitiu Jacó ver anjos? Pois é, mas vamos entender o contexto. Bom, primeiro, a mãe de Jacó representa a igreja. Eram 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú. O Esaú era um desperdiçador. Gostava muito, era de rua, da caça, do mato. Mas não gostava de estar ouvindo os pais. A Bíblia diz que Jacó era um homem de tendas. Era aquele homem que gostava de ouvir os pais, que gostava de entender as coisas. Aí a mãe deu jeito do filho Jacó receber a bênção da primogenitura. Quando Esaú soube, mas ele ficou uma fúria, e ele jurou: eu vou matar meu irmão, eu vou matar meu irmão. Vai comigo. Gênesis, capítulo 27, versículo 41. Gênesis, capítulo 27. Versículo 41. Vamos juntos? E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias do luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Irmãos, quem poderia dar livramento? Só Deus. Só Deus. Jacó era manso, era tranquilo. Esaú propôs no coração. Só que Deus permitiu que a mãe e o pai viessem a saber. A mãe veio a saber, contou para o pai. Esaú quer matar o Jacó. Aí o que o Isaac, pai de Jacó, Isaac era filho de Abraão, tinha a bênção. Passou a bênção para o Jacó. Agora o Jacó, como filho, vai até o pai. Aí o pai diz assim: filho, vai para a parentela da tua mãe e fica lá por um tempo até que passe a fúria do Esaú. Eu vou resumir, tá, pessoal? A gente não tem que ler muita coisa, mas tudo é importante. Mas importante aqui é o entendimento. Aí veja bem. Aí o pai vira-se para o Jacó e diz: Jacó, vai para a terra do povo da tua mãe, passa lá um tempo até que passe a fúria do teu irmão. Aí tá, ele vai, obedece. Irmãos, ele sai praticamente com a roupa do corpo, porque ele está fugindo do irmão. Ele está fugindo do irmão. Sozinho, embrenhando por dentro de matas, por meio de deserto. Lá está ele, fugindo da fúria do irmão sob ordem do pai. Ele está com a bênção porque ele está obedecendo o pai. Ele já recebeu a bênção e está em obediência. Tem cristão, irmãos, que aceita Jesus e não vive em obediência à palavra. E às vezes até falta de respeito, falta com respeito com a igreja, com as igrejas, com o ministério pastoral. Pastor não tem que mandar em ninguém. Tem que ensinar a palavra, pregar a palavra e fazer a pessoa entender a palavra para ela decidir se vai obedecer a palavra ou não. Porque é isso que vai aparecer no dia do juízo. Aí tá. Então Jacó recebeu a bênção, está debaixo de uma ameaça violenta de ser morto, mas ele está em obediência aos pais. Então ele vai. Já está distante da casa do pai, da tenda do pai. E ele então se deita para dormir, está muito cansado. Praticamente com a roupa do corpo. Aí ele pega uma pedra, deita e dorme sobre ela. Na carta de Pedro diz que Jesus é a rocha, que ele é a pedra da esquina. E outras partes também diz. Significa que ele repousou na palavra. Palavra que o pai lhe disse. Tranquilo. E aí quando ele acorda, ele lembra que ele teve uma visão de um sonho enquanto ele dormia naquela pedra. A pedra representa Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Então Jesus se mostrou a ele. E aí, ali, ele entendeu que ele teve um encontro com Deus. Que Deus se mostrou a ele. Quando ele acordou, Gênesis 28. Versículo 18.
Quando ele acordou, versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Colocou como coluna. Olha bem. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquele lugar, daquela cidade antes, era Luz. Irmãos, quem é a luz do mundo? Ele entendeu que ele teve um encontro com a luz. Ele entendeu que ele teve um encontro com Deus. Então o entendimento é, ele teve um encontro com Jesus. Versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei. Jacó fez o voto de ser dizimista. O que atacam, irmãos, os evangélicos por causa de dízimo. Novo Testamento tem nada que dízimo. Que diz? Pastores ladrões, pastores não sei o quê. As pessoas deviam fechar a boca. A terra pertence ao Senhor. A vida na terra é passageira. Tudo é dele, vem dele, é por ele e para ele. Quem criou o primeiro homem, Adão? Deus. Quem fez Eva e entregou para Adão? Deus. Quem fez o primeiro casamento? Deus. O que a Bíblia diz sobre os filhos? São herança do Senhor, então tudo é dele. Mas entender isso, só se abrir o coração. Multidões andam pelas igrejas e não abrem o coração. E aí atacam. Dizimista. Ele fez o voto do dízimo. Ele não tinha nada. Ele não tem nada aqui, ele não tinha nada. Ele está fugindo do irmão com a roupa do corpo. E vê o que ele pede. Comida para comer, veste para vestir e segurança, proteção que ele está pedindo. E que ele quer voltar à casa dos pais, à terra dos pais. Ele não quer terminar a vida, acabar, envelhecer longe da família. Olha que coisa tremenda. Então está aqui o caráter de Jacó e o voto que ele fez. Será que Deus prestou bastante atenção no voto que ele fez? Será que Deus vai guardar isso no coração? Sim. Aí o Jacó chega lá, ele se apresenta, ele vai para a casa dos familiares da mãe, que representa a parentela espiritual. Aí ele conta tudo. Aí vem, né, o Labão, o cidadão, o Labão, faz um negócio com ele, contrata ele para cuidar dos animais. E vai pagar em espécie, vai pagar em animais. Só que esse homem é avarento, é idólatra. E aí Deus começa a abençoar o Jacó. Aí o sogro fez um trato com ele, quer dizer, o Labão fez um trato com ele. Quando ele viu a menina Raquel, ele se apaixonou por ela. Aí disse, vou casar com essa menina. Aí pediu a menina em casamento. Mas essa cidade, essa terra, tinha que pagar o dote. Ele, para casar com a menina, ele tinha que dar um dote, pagar o sogro, antes de casar. Ele não tinha nada. Aí o sogro combinou com ele, tá bom, você trabalha para mim 7 anos e fica o dote por ela. Aí ele trabalhou 7 anos, no final de 7 anos, ele fez o casamento, casou, só que na lua de mel, quando ele acorda, quem está do lado? A irmã da Raquel, mais velha. É porque quando a moça casava, botava o véu espesso no rosto, e ia escondidinho. Quando ele acordou, ele levou um susto e falou, peraí, essa aqui não é Raquel. Aí foi até o sogro, porque todo mundo pensa que o Jacó teve 2 mulheres porque ele quis. Não, não foi porque ele quis. O Abraão teve o caso com Agar porque Sara incitou. O Isaac não teve não, o caso com ninguém. Ele ficou só com a Rebeca até o fim. Aí o sogro, ele vai até o sogro furioso. Ô meu sogro, por que você fez isso comigo? Ele disse, não, aqui na minha terra, na nossa terra aqui, nós temos esse costume. Aqui não se casa nenhuma filha sem casar a primeira mais velha. Eita! Aí ainda vira para ele, na cara de pau. Chamava Labão, eu brinco às vezes de lambão. Aí virou para ele na cara de pau, na bucha, e disse assim, trabalha mais 7.
E aí você faz o seguinte, fica essa semana com essa, daqui a uma semana eu te dou a Raquel, e você vai trabalhar uns 7 anos para mim. Caramba! Pessoal, só depois de 14 anos foi que ele começou a ter salário. Aí, depois dos 14 anos, ele veio para o sogro, ó, já paguei o dote, tuas filhas estão aqui, tarará, tarará, e agora, tipo, estou pensando em ir embora. Não! Olha o que o sogro disse. Eu tenho visto que Deus tem me abençoado por tua causa. Vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer um negócio aqui. Nós temos aqui ovelhas malhadas e ovelhas brancas. Como as malhadas têm poucas, você começa com as malhadas. Vai escutando. Eu fico com essas, você fica com essas aqui. Tá bom? Toda que nascer malhadinha é tua. Que nascer branquinha é minha. Tá bom. Só que o Jacó, irmãos, ele tinha Deus e tinha a benção. E aí ele vai para frente do bebedouro dos animais. Pega uma vara que representa a palavra de Deus. No livro de Miqueias, a Bíblia diz, ouvi a vara. Quando alguém diz assim, mete a vara, eu digo, ué, mas a vara não é para espancar? Vara é para indicar o caminho. A vara dá a direção. Porque Miqueias diz, ouvi a vara. Se é para escutar a vara, não é para espancar com a vara. É para ouvir. Vocês não sabiam? Eita, tá bom, irmãos. Vai em frente. Aí, o Jacó aceita. Seriam mais 7 anos. Só que o Jacó descasca a varinha, revelação da palavra, e põe a varinha, a palavra, Jesus, na frente do bebedouro. Ou seja, ele abençoa a criação dele. E aí Jesus abençoa. O trabalho das tuas mãos abençoará. E aí só nasce malhadinha. Passou um tempo, o sogro ficou furioso. Falei, peraí, Jacó, tinha pouquinho malhadinha. Agora que eu te dei as malhadas, só nasce malhadas? Branquinha não nasce mais nada? Quase nada? Não tenho culpa, né? Eu vou fazer. Tá bom, vamos trocar. Eu fico com as malhadas, você fica com a branca. O que aconteceu? Só nascia branquinha. Aí o que ele fez? O sogro? Vem cá, Jacó, tem alguma... Jacó, você está fazendo trapaça comigo. Eu não tenho culpa. Só está nascendo branquinha. As malhadas pararam. Estão querendo reproduzir, não tenho culpa. E aí? Tá, vamos trocar. Sabe quantas vezes isso aconteceu? 10 vezes. Que trapaça. Aí, troca. E Jacó está crescendo. Chega um momento que o pai das moças, o Labão, vira-se para as filhas e diz, esse camarada está roubando tudo de mim, está furtando, está tirando minha bênção. E já fica furioso com ele. Sabe o que Deus fez? O Senhor Deus falou com Jacó. Isso mesmo. Jacó, volta. Eu tenho visto o que tem sido feito contigo. Vocês pensam que os olhos de Deus não veem? Vocês pensam que não veem? A igreja orou insistentemente por Pedro. Deus estava vendo e ouviu. O povo de Deus não ora. O povo de Deus não ora. E aí, Deus mandou ele voltar. E Jacó prontamente obedece. Passa a mão e chama a Raquel, chama a Lia, chama a criançada, pega os animais. Mas multiplicou muito, irmãos. Ele saiu com a roupa do corpo, ele agora é rico. Deus deu para ele. Mas Deus mandou ele sair. Vai. Quando o sogro volta, o sogro foi tosquiar, foi para um lugar um pouco distante. Quando ele volta, aí deu uma notícia a ele. Teu genro sumiu com as tuas filhas, levou tudo. Levou minhas filhas, levou meus netos, levou os meus animais. Interessante, tudo era do Jacó, mas ele dizia que tudo era dele. O invejoso é assim, ele se sente dó. Mas e aí? Vai, já dei a dica. Aí ele vai, o Jacó, no meio do caminho, o sogro junto com os empregados capatazes,
vai pensando que vai dar uma coça no Jacó. Sabe o que Deus fez? Deus falou com Labão. Ele disse, não fales a Jacó nem bem nem mal, ou seja, não se mete com ele. Olha como Deus está olhando. O Labão chega perto do Jacó, por que você não se despediu de mim? Eu me despediria das minhas filhas e dos meus netos com uma festa. Mentiroso, falso. Ai, todo invejoso é falso. Aí, estou te dando a dica. Aí, lá vão eles. E aí o Labão passa a noite lá. Como Deus falou com ele, ele não tinha por onde escapar. Ficou em paz, comeram pãozinho juntos ali, assaram um pãozinho na brasa, tudo bem, e despediu, lá foi o Jacó. Só que o Jacó está com receio do irmão. O irmão estava furioso, queria matá-lo. É quando ele começa a mandar os presentes na frente. Olha os presentes espirituais. Missionário Soares escreveu um livro, irmãos, que é um espetáculo. O título do livro é Presente. A dádiva que abençoa a quem dá. Quem de vocês já leu o livro? Faz assim? Praticamente todo mundo. Então, é bom de vez em quando você dá uma olhadinha, tá? Que a inveja anda por aí solta. E aí o Jacó começa a mandar os presentes na frente dele. Só que o Jacó ainda está preocupado. O que eu quero mostrar para vocês? Quem era Jacó? A seriedade. Ele passou 20 anos, irmãos, numa terra de idolatria, de feitiçaria, de mentiras, de falcatruas. Ele se manteve íntegro com a bênção do Pai e o encontro que ele teve com a palavra, com Jesus. O encontro que ele teve com Deus. Nesse sonho que ele teve, ele via anjos. Anjos subiam e desciam do céu até ele. Então Deus fez com que ele entendesse que ele estava protegido pelos anjos de Deus. Mas o que eu quero mostrar a vocês é como Jacó fez jus a esses cuidados de Deus como sacerdote sobre a sua família. Gênesis 35. Já estamos aqui na reta final do nosso estudo. Gênesis 35. O título diz: Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família, olha para cá, pessoal. Agora Jacó vai agir como chefe da família, como sacerdote sobre a família, representando Deus sobre a família. Olha só, 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Olha bem, gente, o ministério dele era físico. Olha só. Tirai os deuses estranhos. Às vezes são vícios de linguagem, irmãos. Às vezes são coisas da moda, irmãos, que a pessoa insiste em manter. Ele está voltando para a terra dele, a terra da santidade, a terra da bênção, onde ele recebeu a bênção. Olha bem, ele está voltando. E o Jacó virou para a família e disse: tirem os deuses estranhos. Ou seja, isso que vocês aprenderam lá na terra onde nós estávamos, tira tudo isso. Tira essas coisas da moda, esses vícios de linguagem. E mudem as suas vestes. As pessoas hoje se convertem, irmãos. Querem fazer tudo que as pessoas que estão no mundo fazem. Ou muitas coisas fazem. Está todo mundo se tatuando. Agora é de Jesus, mas vai tatuar também. Mas agora não é de Jesus. Agora não é de Jesus. Não sabe, ou não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Estou citando 1 Coríntios 6, 19 e 20. Para quem quer anotar, 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Irmãos, a pessoa faz o que quer com o corpo até encontrar Jesus. Quando ela tem um encontro com Jesus, com a palavra de Deus, ela vai aprender que o corpo não lhe pertence, não. Se nós fôssemos donos do nosso corpo, não manteríamos vivo eternamente aqui na terra? Alguém pode impedir o dia da morte?
Alguém pode ficar na terra eternamente? Então ninguém tem domínio sobre o próprio corpo. E como é que a pessoa diz? A boca é minha, eu falo o que eu quero. Aprende na palavra. Sou dono do meu nariz, vou aonde eu quero. Está indo com os pés estão levando o corpo para onde quer. Será que são lugares onde Jesus pode estar junto? Mudai as vossas vestes. Irmãos, tem as vestes espirituais, tem as vestes físicas, irmãos. A pessoa chegar para Jesus com a roupa que tem, está certíssimo. Mas não entender que o corpo é casa de Deus. Pelo amor de Deus, irmão. Tem moça que eu vou te falar, e mulher mesmo, que se agachar o peito pula fora da blusa, do vestido. Está tudo exposto. Tem mocinha quando senta parece o... pelo amor de Deus. O senhor não entende? Como é que vai receber o Espírito Santo, irmãos? Santo, Espírito Santo. Não tem que virar bruxa, não, pelo amor de Deus. Bruxa monta na vassoura e voa. Mudar, está escrito aqui. Eu estou mostrando para vocês, irmãos, o Jacó como chefe de família e sacerdote. Ele disse, nós vamos voltar, mas primeiro vocês façam isso. Tirem os deuses estranhos. Às vezes é a idolatria que a pessoa tem por moda, irmãos. Às vezes são vícios de linguagem, irmãos. Às vezes são determinados prazeres que a pessoa tem que vão contra Jesus. E aí? Então olha quem foi Jacó. E levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. E que foi comigo no caminho que tenho andado. Olha só. Levantamo-nos e subamos a Betel. Betel é luz, significa a presença de Deus. E ali farei o quê? Um altar ao Deus que me apareceu. O cristão tem que construir o seu altar de santidade, de adoração, de louvor, de oração, de vida santa. E aí o 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. Ficou lá para trás, tudo escondido. E partiram. Agora olha só o cuidado de Deus. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. E não seguiram após os filhos de Jacó. Olha, o que Deus fez? Porque nessa época, irmãos, havia muitos salteadores. Essa coisa de assalto, de coisa... Irmãos, havia muitos salteadores. Por que essa palavra salteadores? Porque os ladrões, os que furtavam, os ladrões e assassinos, eles ficavam atrás de rochas e penhascos, esperando caravanas passarem, ou alguém passar com alguma riqueza. De repente eles davam um salto, bum! Eita, esse bum foi forte. E com armas, irmãos. Eram facões, eram espadas. E aí tomavam tudo e até matavam. E o Jacó ia fazer uma longa viagem com a sua família e com todos os seus bens, todos os seus animais. Todos, já tinha empregados para cuidar dos animais, servos. Aí você vê, observa bem isso aqui, ó. Foi o próprio Deus quem colocou terror em todas aquelas pessoas. Tipo assim, não toque neles. Eles ficaram com medo de chegar perto de Jacó e da caravana dele. Você sabe que o inferno treme diante de quem é Jesus de verdade? Mas você não consegue ver ele tremer. Versículo 6. E assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. Chegou ou não chegou? E edificou ali um altar e chamou o seu nome, o nome daquele lugar é o Betel, porquanto Deus ali lhe tinha manifestado quando fugiu diante da face de seu irmão. Ele vai fazer um acampamento, levantou um altar, depois ele continua a viagem, ninguém toca nele. Porque Jacó recebeu tanta atenção de Deus, toda, está aqui o caráter dele, está aqui quem ele era como pessoa, adorador de Deus, fidelíssimo, sofreu os prejuízos que sofreu junto do sogro, aguentou tudo, não se levantou contra ninguém, não deu um soco na cara do sogro, não praguejou aquele sogro,
não brigou com as filhas, seu pai é um salafrário. Não. Ele cumpriu a missão dele, agora ele volta e vai chegar à terra dele. Só que eu quero trazer aqui agora, irmãos, é como Jacó é na memória de Deus em todo o tempo. Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você encontrar um cuidado de Deus no Antigo Testamento ou no Novo, você não pode assumir para você? Sim, isso é fé. Como Jacó ficou na memória de Deus e continua. Isaías 41, de 8 a 14. Isaías 41, de 8 a 14. Livro de Isaías, capítulo 41, versículo 8. Como é Jacó na memória de Deus? Vai comigo. Mas tu, vai comigo, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, o quê? Dá uma paradinha. Abraão não era avô de Jacó? Abraão não foi o primeiro dizimista da face da terra? Jacó não seguiu? Não foi obediente aos pais? Sim ou não? Não foi fiel ao seu sogro trapaceiro? Foi ou não foi? Olha bem, Deus está de olho nele 24 horas, esses anos todos. Mas tu, ó Israel, meu servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Tu a quem tomei desde os confins da terra, eu te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada. E os que contenderem contigo... Dá uma paradinha. Às vezes as pessoas não nos compreendem, né, irmãos? Nos atacam sem conhecer, né, o plano de Deus, né? Vai comigo. Versículo 12. Buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo, tornar-se-ão nada. Olha o que Deus falou com Jacó. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. 13 e 14. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Obrigada, Jesus. Glória a Deus, irmão.